Bom dia, eu sou o Rony Menezes, professor de História da Educação da Faculdade de Educação da USP. Estou aqui hoje com o professor Antônio Gomes Ferreira, professor da Universidade de Coimbra, atualmente diretor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. O professor Antônio Gomes Ferreira veio ao Brasil para participar do primeiro Seminário Internacional de Educação da USP e aproveitamos então a ocasião para conversarmos um pouco mais a respeito da trajetória do professor e dos estudos que vem desenvolvendo no campo da história da educação, dos estudos comparados. Professor, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença, por participar dessa conversa. E podemos então conversar a respeito das investigações e da discussão, do debate que o senhor trouxe aqui para a conversa no primeiro seminário. E saber a respeito então dessa vinculação então da educação comparada, ou dos estudos mesmo comparados em educação, naquilo que o professor estava a conversar comigo um pouco antes, né, do início, enquanto objetos que não necessariamente estão relacionados à história da escola, mas toda uma gama de aspectos que estão diretamente relacionados, inclusive ao sucesso, ao êxito dos sistemas escolares e que requer uma maior atenção dos investigadores. Obrigado, Rony. É um prazer estar aqui consigo e aqui na USP, aqui na Faculdade de Educação, instituição que eu muito aprecio e que, obviamente, tem produzido conhecimento que me tem sido especialmente útil e que tem uma equipa com quem eu tenho tido a oportunidade não só de aprender, como de articular melhor o meu pensamento sobre a complexidade da educação. E diz bem, eu obviamente estou preocupado, como toda a gente, com o fenómeno da educação, principalmente com a qualidade da educação, e nos meus trabalhos, quer de História da Educação, quer de Educação Comparada, e às vezes as duas coisas se mesclam, se misturam, eu tento encontrar as causas mais profundas do fenómeno educativo. Tento compreender, de certa forma, o que mais suporta a evolução da educação, considerando os espaços nacionais, mas considerando também espaços regionais mais amplos. Por exemplo, interessa-me particularmente compreender como é que determinados fatores que às vezes são de natureza médica ou de natureza biológica ou de natureza psicossocial influenciam ou podem determinar muito a qualidade da educação em geral e da escola em particular. Nós temos muita ideia de que é só atuando sobre a escola, o aluno em situação escolar, que poderemos melhorar a educação e a qualidade dessa escolarização. Eu tenho algumas dúvidas, para não dizer que desconfio que não é tão só trabalhando sobre a escola, embora seja importante trabalhar na escola e sobre a escola, melhorar a escola e os processos escolares, mas também é preciso atender a fatores como a qualidade da própria pessoa, da criança, do jovem, e isso começa muito cedo, logo nos cuidados pré-natais e nos cuidados imediatamente ao nascimento e nos primeiros anos de vida, e daí que uma pessoa tenha que trabalhar essas condições e ver a evolução e a consistência dessa evolução para compreender eventualmente os efeitos que tem, inclusivamente nos próprios resultados escolares. E isso tem-me permitido fazer alguma relação entre o que é a qualidade global de um país ou de uma região na escola, nos resultados inclusivamente internacionais, mas também associado isso a práticas que normalmente são mais de natureza médica.
Claro. E nesse sentido, aproveitando então essa abordagem do professor, como, inclusive a situação de Portugal, né, no contexto europeu, e aí me parece que talvez que seja salutar observarmos em primeiro lugar, né, o movimento de Portugal no modo como ele está hoje circunscrito das políticas educativas na Europa e também, principalmente em função da sua história, a sua relação com os outros países de língua portuguesa. Como o professor vê, principalmente no campo da educação comparada, esse movimento, ou seja, um movimento de não se radicar exclusivamente na escola, mas se radicar seja no campo médico, seja em outra gama de aspectos que são importantes, inclusive, para não só o sucesso, o êxito, como eu havia dito, mas inclusive para a própria difusão de uma ideia de escola, inclusive dos sistemas educativos, como o professor vê no âmbito da comunidade de pesquisadores essa preocupação. Bom, cada investigador, cada escola e cada grupo tem os seus nichos de intervenção e de pesquisa. O que eu entendo é que as pessoas normalmente focam-se em determinados aspectos e normalmente são mais especialistas nesses aspectos e nem sempre se consegue fazer o diálogo entre diferentes aspectos que são produzidos no âmbito da investigação ou pesquisa, quer na história da educação, quer na educação comparada. No entanto, eu devo dizer que, relativamente a Portugal, e a outros países, não só de língua portuguesa, mas também de língua portuguesa, mas no caso particularmente de Portugal, eu vejo bastante essa associação entre os cuidados e a educação dos primeiros anos e os resultados, a melhoria dos resultados que se têm obtido, inclusivamente ao nível do PISA. Tem-se vindo a dizer que Portugal tem vindo a melhorar bastante ao nível do PISA e muitas vezes acentuam-se aspectos meramente conjunturais ou de políticas educativas. E eu entendo que esses resultados dependerão seguramente de medidas mais positivas a favor da escola e do atendimento aos alunos, mas também dependerão muito, do meu ponto de vista, daquilo que em Portugal foi um sucesso tremendo nas últimas décadas, que foram os cuidados pré e pós-parto e da educação e da atuação sobre os cuidados sanitários e educativos das crianças nos primeiros anos de vida. Isso permitiu que hoje nós tenhamos uma outra população escolar, com mais qualidade, mais capaz de aguentar o embate da escola e seguramente que isso depois se refletirá nos resultados escolares e provavelmente nestes resultados medidos pelas organizações internacionais, nomeadamente no PISA. E acho que, relativamente aos países de língua portuguesa, mas não só, mesmo aos sul-americanos, eu verifico que há uma certa relação entre, por exemplo, a mortalidade infantil e os resultados da escolarização. Não é que a mortalidade infantil em si esteja, obviamente, associada ao resultado escolar, mas significa que é um indicador que enuncia a qualidade da atuação sanitária que afeta a criança e essa qualidade seguramente beneficia a qualidade da pessoa, do estudante, do aluno, da criança que nós temos que educar na escola. E, portanto, os resultados tendem a beneficiar dessa política continuada, sistemática, sobre a educação e a criação da criança nos primeiros anos. E, professor, para terminarmos então a nossa conversa, o professor havia me dito também que do modo como que interpela
os estudos comparados, eles priorizam, além do eixo geográfico, ou seja, das espacialidades, também prioriza a diacronia temporal, a temporalidade. E é fato que, ao longo, principalmente do século XIX, que se avança no século XX, e aqui tomando apenas como exemplo o Brasil e Portugal, o que nós observamos são diversas tentativas que são postas em prática do ponto de vista de, em que pese a escola ela tenha assumido uma feição muito diferente, muito heterogênea, né? E aqui eu estou me referindo especificamente à instrução elementar, assim, bastante heterogênea, há um movimento de controle das populações no que diz respeito e no qual a escola é um instrumento importante nesse sentido. Como que com esse olhar histórico, ou seja, tentando observar, não necessariamente sob o prisma da linearidade, mas tentando observar as políticas e as tensões, né, do ponto de vista do controle dessas populações, pelo menos de meados do 19 em diante, tanto em Portugal quanto no Brasil, como que o professor vê atualmente a escola enquanto dispositivo, que lugar ela tem ocupado, né, enquanto mais um elemento de controle das populações na atualidade de Brasil e Portugal, ou mesmo em relação, talvez, ao modo como esses dois países se relacionam com os seus próximos, né? Seja no caso de Portugal, a Europa, no caso do Brasil, também a América do Sul, a América Latina. Eu acho que Portugal e o Brasil estão inseridos em dinâmicas internacionais e normalmente muito próximas. A questão que os diferencia são particularidades ou de ritmo ou de conjuntura, às vezes também de alguma estrutura social ligada ao controlo ou ao domínio das condições materiais, que obviamente são diferentes num país como no outro, mas de qualquer forma tentam obedecer e seguem uma política de cariz internacional. Nesse sentido, o que se tem acontecido nos dois países tem acontecido seguramente com ritmos diferentes nos diferentes países, nos vizinhos mais próximos, que de certa forma contaminam muito também as políticas nacionais, e no caso de Portugal como do Brasil, o que se tem assistido é cada vez mais uma capacidade do Estado prover uma política de escolarização, eu diria de educação em geral, mas de escolarização em particular, e a escolarização, do meu ponto de vista, é claramente um instrumento do Estado. E é um instrumento do Estado, quer gostemos, quer não, que tem beneficiado a população, mas também tem permitido colocar a população mais em sintonia com esses interesses do Estado ou com as forças que dominam, os interesses das forças que dominam o Estado. E, portanto, temos, de certa forma, uma situação paradoxal, que é, por um lado, temos pessoas mais capazes, temos pessoas que têm mais disponibilidade para se formarem, se educar e também de pensarem a partir desses elementos, dessa informação, dessa educação, mas, por outro lado, estão muito mais sujeitos a obedecer a políticas que são determinadas e que são condicionadas pelo Estado ou pelas forças dominantes conjuntamente com o Estado. E hoje isso obedece a lógicas internacionais, quer por via do Banco Mundial, quer por via da OCDE, quer por via até da própria Unesco, portanto, todo um conjunto de organizações internacionais que, de certa forma, acabam por determinar uma gramática que se concretiza nos Estados nacionais, mas que é ela em si internacional e obedece a uma ordem internacional que, por um lado, propala
a capacidade ou a capacitação das pessoas, mas de forma a que elas estejam mais aptas a responder aos interesses que as organizam. E isso verifica-se em qualquer parte do mundo e verifica-se cada vez mais nos países que, de certa forma, ampliam a sua escolarização e que têm dispositivos mais eficazes de escolarização. E, portanto, há aqui uma certa contradição, mas que eu acho que corresponde muito aos ritmos de modernização das sociedades e menos aos desejos, às vezes, de igualdade ou de generosidade que individualmente, normalmente enunciamos e que, do ponto de vista mais abstrato, gostamos de manifestar como aquilo que deve vingar na sociedade. Portanto, normalmente o que nós vemos são estas contradições, quer ao nível das políticas de Estado, quer ao nível mesmo da atuação das pessoas. As pessoas normalmente enunciam uma coisa, gostavam a felicidade, mas muitas vezes trabalham para a ansiedade. O próprio Estado às vezes enuncia que quer capacitar as pessoas a pensar e a serem criativas, mas cria constrangimentos de vários tipos que levam as pessoas a ter que tomar opções sob o ponto de vista desse ideário que às vezes não é tão explícito, mas que é o real e que condiciona mais e constrange mais as pessoas. Portanto, a escola seguramente tem contribuído para que hoje tenhamos uma população, em geral, a nível mundial, mais capaz de responder a necessidades que as sociedades têm, mas, por outro lado, acho que nós estamos um pouco equivocados relativamente ao que é a escola e o que tem sido e que provavelmente será. Ela aparece num contexto específico de desenvolvimento das sociedades, quando as sociedades têm necessidade de prover o aparato burocrático, administrativo e industrial e comercial, e nós ainda estamos nesse processo, de certa forma, de modernização e de modernidade, e a escola ainda está a cumprir esse papel, e não sei se a escola acabará ou não com esse processo, ou se evoluirá, e aí então, provavelmente, até podemos chamar escola, mas será uma instituição diferente daquela que nós temos. Isso, nós devemos considerar que a escola é uma instituição de um tempo e serve um tempo determinado. Portanto, temos que ter consciência que a escola não é aquilo que nós desejamos, é aquilo que é em função dos constrangimentos e de um ideário de forças que, de certa forma, estabeleceram também o que é a sociedade, e a escola serve àquela sociedade. Claro que todos nós desejamos outra escola. Claro que todos nós desejamos outra educação. Mas depois nos inserimos normalmente nessa dinâmica que não é completamente congruente com nossos desejos, nossas aspirações. Com aquilo que são os nossos desejos e as nossas aspirações. Pois bem. Bom, pois bem, o professor falou em generosidade em determinado momento de sua exposição, e aí eu quero aqui reiterar novamente a generosidade do professor em participar dessa conversa. E, novamente, então, muito obrigado. Obrigado eu, e parabéns à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.